Eu queria entender um pouco da tua visão, Pedro, em relação à postura e à gestão do ministro Fernando Haddad. No começo do governo, o mercado colocou muitas fichas, apostou bastante, inclusive Fernando Haddad surpreendeu, acho que até positivamente, muitos agentes do mercado que no início ali até o criticavam. Porém, a gente viu ali um poder de articulação, Haddad conseguiu aprovar várias pautas na casa em 2023, aumentou a arrecadação, mas dois pontos em relação a duas MPs enviadas pela equipe econômica trouxe um desgaste político grande com o Congresso por parte do Haddad, e a última MP também que a gente vê ali que atinge, né, especificamente a MP da compensação ali, PIS/COFINS, acabando trazendo aí um grande desgaste, acho que para a imagem do ministro com o setor privado. De alguma forma, como que você enxerga o papel do Haddad, essa condução do ministro Fernando Haddad, que sempre talvez ali foi aquele que levantava a mão e falava não para as questões mais radicais de dentro do partido, mas recentemente o mercado está vendo ele como se tivesse não jogado a toalha, mas que estivesse ali, né, abandonado sozinho nessa busca. Eu acho que o que está errado aí foi a visão do mercado sobre o Haddad. A visão de que o Haddad seria um ministro como o Meirelles, né? Eu acho que quando não existia uma relação de hierarquia entre o Meirelles e o Lula. O Meirelles levava o Lula, que era muito mais, eu diria, humilde, principalmente no primeiro mandato. O Lula era muito mais humilde em relação à questão econômica. Ele sabia que não sabia. E ele confiava no Meirelles, né? Eu acho que o Lula, no segundo mandato, ele já ficou ali, principalmente a partir da crise de 2008, quando ele já foi um pouco mais arrogante, fez um programa de gastos ali em 2009 e 2010, que fez o PIB crescer 7, 8%, né? E aí ele dizia que o Brasil ia ensinar o resto do mundo de como se fazia política econômica. Eu acho que ali o Lula aprendeu a como ser um ministro da Fazenda. Mas só que terminou o governo dele. E aí veio a Dilma, fez o que fez, e o Lula não concorreu de volta em 2014, eu acho, por causa da doença. E aí depois veio a Lava Jato, prendeu o Lula, né? Então o Lula estava lá arrasado. E aí ele voltou e ganhou, né? Então eu acho que o Lula hoje, namorada nova, esposa nova, ele é muito confiante, né? Ele acha que sabe tudo, né? Então ele diz ao mundo ele diz aos Estados Unidos como conduzir a política no Oriente Médio, né? Ele diz como resolver os problemas diplomáticos do mundo numa conversa de bar, né? É uma coisa lamentável, né? Diplomaticamente, e eu acho que ele também sabe como conduzir o Banco Central, como conduzir o Ministério da Fazenda. E o Fernando Haddad, por outro lado, ele sabe que não sabe, né? Ele se consulta, ele está se consultando com as pessoas certas, né? E ele leva propostas razoáveis dentro do governo, e dentro do próprio governo ele é podado por outras forças que são claramente do próprio PT. A gente não está falando da oposição. Existe muito boa vontade no Congresso de aprovar medidas econômicas razoáveis. Mas o desgaste que existe do Haddad hoje é que não existe nenhuma, até hoje não foi proposta para o Haddad, nenhuma medida de corte de gastos, né? Todas as medidas são, a gente vai gastar mais e o Congresso é que arrume uma forma. Então, e eu acho que isso teve dois pontos que gastaram muito. Primeiro foi a hipocrisia, e isso custa muito politicamente, do próprio PT, sobre a taxação dos importados até $50. O PT queria. O PT quer arrecadação. Eles mandaram uma medida e ficavam se disfarçando, dizendo que isso era na conta do Congresso, que o PT era contra. Tanto que quando chegou no Senado, ele tomou uma dose quando um senador disse que ia tirar a taxação e precisou que o próprio PT colocasse de volta a medida, né?
de taxação, né, que também era apoiado pelos partidos de direita, né? Tudo isso para salvar os varejistas brasileiros. Como sempre, os próprios grupos econômicos brasileiros têm muita culpa na confusão, porque eles sempre pedem, mas na hora eles vão lá e sempre defendem interesses locais, e que acabam gerando essa confusão como um todo. E mais recentemente, né, a outra questão foi tentar acabar com a desoneração dos municípios no ano de eleição. Isso eu diria que uma inocência política, um custo muito grande. Ele perdeu isso, né? E quase para retaliar. E aí é o outro caso. Ele ouve pessoas da Receita Federal. Tem uma pessoa lá que da Receita Federal que é um dos piores que já teve até hoje, que é pessoas muito boas, que é o atual cara da Receita. Ele pegou, foi lá e mandou para resolver um problema de 15 bilhões, ele mandou uma que vai arrecadar 50, né? E que vai taxar todos os grupos, né? Numa taxação de PIS/COFINS, que é o tipo de imposto cumulativo, né, que a reforma tributária quis acabar. Então, ou seja, ele deu um grande retrocesso para poder fazer e disse que não abro mão da arrecadação, como se ele fosse um cara que possa dizer, eu não abro mão e vocês vão ter que aprovar, né? Eu acho que essa não é a maneira correta de dialogar, e existem pesquisas de popularidade, de confiança do Congresso em relação a esse governo que despencou muito. O governo não cumpre os compromissos que ele faz com o Congresso. Então, eu não acho que o Haddad fez menos do que eu esperava. Eu acho que ele foi até melhor do que eu esperava, porque ele sempre encaminhou as coisas corretas. E o Haddad, no ponto e por que ele foi escolhido para o Lula, é porque, independente do que o Lula fizer, ele não vai pedir as contas e não vai gerar uma crise para uma saída de governo. Então, mas aí você vê ele nessa situação, né, cansado, né, meio, eu não posso fazer nada. E o mercado percebe isso e só alimenta esse ambiente de crise na piscina de plástico.